Muita gente acaba considerando esse atingir a meta como um momento em que, poxa, agora acabou, eu não preciso mais me preocupar com isso. E quando a gente fala especificamente, você citou os medicamentos utilizados, a gente sabe que esses medicamentos têm uma ação direta, não apenas gastrointestinal como central, que vão facilitar com que a pessoa perca peso ao longo do tempo. E, logicamente, a gente está aqui para falar sobre elas, são ferramentas muito boas hoje em dia para vários processos. Agora, a gente sabe muito bem que se o indivíduo não entende a utilização desses medicamentos como uma janela de oportunidade para desenvolver talvez hábitos saudáveis, e muitos desses hábitos vão ser criados objetivamente por metas de esforço, se ela parar de tomar a medicação, ela vai atingir, por exemplo, o objetivo dela de perder 20 quilos. Se ela parar de tomar a medicação porque ela já atingiu os 20 quilos e não ter tido desenvolvido ao longo do tempo metas de esforço, ela provavelmente vai ganhar todo esse peso de novo. Então é muito importante a pessoa entender que atingir aquele peso não é o fim em si, é na verdade um novo começo. Logicamente, como você falou muito bem, é importante a gente comemorar pequenos resultados e talvez quebrar metas mais longas e metas mais curtas tenha um desses grandes benefícios, que é poder comemorar pequenas vitórias ao longo do tempo, que vão, logicamente, trazer mais motivação para a pessoa, mas também para ela entender que atingir aquele peso que ela queria é apenas o início de um novo processo. E é justamente essa a nova questão que eu quero trazer para você. Como é que a gente consegue renovar essa meta a partir do momento que a gente atingiu aquilo que a gente tinha como objetivo? Poxa, eu queria emagrecer 40 quilos, eu emagreci 40 quilos. E agora, qual que é o próximo passo? Eu acho que, assim, o início disso, sem dúvida nenhuma, é o que a gente está fazendo agora. É a conscientização, antes de você chegar lá, de que não existe linha de chegada. É você se conscientizar que você tem um problema crônico de saúde. A obesidade, ela. Porque, como a gente enxerga a obesidade como o aumento da gordura corporal, quando essa gordura corporal some, né, você emagrece, você pensa, cara, acabou a doença. Só que o problema é que a obesidade é uma doença que também afeta os nossos hormônios, afeta o nosso metabolismo, afeta até o nosso cérebro, especialmente o hipotálamo. E esses problemas, eles não regridem quando a gordura some. Pelo contrário, alguns deles até se exacerbam. Você tem um descontrole ainda maior hormonal da grelina e leptina quando você emagrece. Se você tinha 120 quilos passou a ter 60, a sua grelina, que é o hormônio da fome, vai estar muito alta. A sua leptina, que é o hormônio da saciedade, vai estar muito baixa. A leptina e a insulina, que deveriam sinalizar a saciedade, que você não precisa mais comer, para o seu hipotálamo, elas vão ter uma dificuldade, porque tem uma resistência à ação desses hormônios. O seu metabolismo, se você gastava 2.000 calorias por dia, cara, ele vai reduzir. Talvez você esteja gastando 1.500 por dia. Então, esse é um problema crônico. Você precisa saber isso de antemão. Você precisa ter essa certeza, você precisa saber isso com tranquilidade. Não vai ter linha de chegada. E assim, eu sei que muita gente se lamenta por isso, né? A pessoa pensa, pô, mas então eu vou ter que ficar me preocupando com a minha alimentação a minha vida inteira, não é justo. O meu amigo, a minha amiga, o meu marido, minha esposa, cara, eles comem de qualquer jeito, eles não engordam de jeito nenhum. Cara, não é possível. Gente, quanto antes a gente entender que essa é uma cruz que a gente tem que carregar, cada um tem a sua cruz, né? Cada um, talvez essa pessoa que você está dizendo que pode comer o que quiser sem engordar, talvez essa pessoa, por exemplo, não possa. Ela tem problema com álcool, por exemplo. Se ela Uhum. começar a beber, ela pode se descontrolar. Ou ela tem algum problema na vida profissional, na vida pessoal. Cara, todo mundo tem seus problemas. Se o nosso problema foi a obesidade, se o nosso problema foi que dentro desse ambiente obesogênico que a gente vive hoje em dia, nós fomos levados para a obesidade, cara, primeira coisa, a gente tem que não abraçar no sentido de comemorar, claro que não, né? Sim. Era melhor que a gente não tivesse, mas abraçar no sentido de aceitar, cara. Aceitar com humildade aquilo que é a realidade. Não adianta a gente tentar distorcer a realidade. Porque eu vejo hoje em dia duas formas de tentar distorcer a realidade. Primeiro, dizer que a obesidade não é problema, Uhum. que, cara, que dá para ser obeso saudável, que, enfim, que é só uma questão mesmo de preconceito. Essa é uma das vias que as pessoas tentam. Acho que nos últimos tempos, graças a Deus, isso começou a diminuir. Uhum. Começou a arrefecer, esse discurso as pessoas começaram a entender, cara, que não é questão, claro que ninguém tem que ser discriminado porque é obeso, Exato. mas é uma questão de saúde concreta que atrapalha concretamente a vida da pessoa, não só lá na frente, com possíveis riscos, mas também agora, com Uhum. mobilidade, qualidade de vida, dores, etc. Então, é um caminho que parece que tá um pouco. Parece que passou da moda.
O outro caminho, cara, é dizer que você tem um atalho, Uhum. que você não vai precisar se preocupar com isso, porque, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia bariátrica e não vai precisar. Porque, cara, a cirurgia bariátrica vai tirar um pedaço do seu estômago, dependendo do tipo, vai fazer outras coisas também. E aí você vai ter uma alteração hormonal e você não vai ter mais desafio depois. O que já se sabe que é mentira. Uhum. Porque uma grande parte das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas voltam a engordar. As que não voltam, justamente são as pessoas que começam a. Elas aproveitam aquele baita empurrão que a cirurgia bariátrica dá para se tornarem pessoas temperantes, para se tornarem pessoas que de fato entendem que a obesidade é um problema grande. É um problema que em inglês seria chamado de major. É um problema Uhum. major de saúde para elas. A pessoa que fez cirurgia bariátrica quase sempre é um obeso que tem uma obesidade avançada, né? Não é uma pessoa com sobrepeso, é uma pessoa com obesidade grave. Sim. Então essa pessoa sentiu na pele o que é a obesidade, que não é brincadeira. E essa pessoa, quando faz a cirurgia bariátrica de uma maneira bem feita, ela teve acompanhamento psicológico também Exato. que você não faz do nada, você faz com acompanhamento. Então essa pessoa, ela não só ela pôde experimentar na pele os problemas, pelo menos alguns dos problemas da obesidade, como também ela teve esse acompanhamento psicológico para entender que ela vai ter que continuar. E aí boa parte continua, não engorda, mas uma grande parte volta a engordar. Uhum. Então não tem esse atalho nem com a cirurgia bariátrica. Agora, o atalho mais famoso são os remédios. Os análogos de GLP-1, né? O Ozempic, o Mounjaro, etc. E assim, quando eu falo atalho, mais uma vez, não é uma forma de reduzir. Pelo contrário, Perfeito. a cirurgia bariátrica tem aplicação e é ótima para determinados casos. Os remédios também têm aplicação e eles são ótimos para determinados casos. O que eu vejo com bastante ceticismo é uma onda de dizer, porque você falou, né? A pessoa vai tomar o remédio por 30, 40 semanas, por exemplo. A Uhum. gente sabe que ela vai emagrecer. Em alguns remédios vai emagrecer 20%, 20 Sim. e poucos por cento do peso. Então é um emagrecimento bastante consistente e é sensacional. É uma excelente ferramenta para o emagrecimento. O problema é que já se sabe também que se essas pessoas param de tomar o remédio, elas voltam a engordar. A maioria volta a engordar. Tem gráficos que mostram que assim, a pessoa começou a usar o remédio, o peso caiu, ela parou de usar o remédio aqui, o peso voltou, foi para o mesmo lugar, ou praticamente o mesmo lugar. E aí, cara, existem duas respostas para esse problema, que é um problema que já foi verificado. Uma das respostas é a mesma da cirurgia bariátrica. Cara, essas pessoas aqui que vão começar a tomar o remédio, elas precisam fazer um acompanhamento, Uhum. seja psicológico, mas o ponto não é nem o tipo de profissional, mas elas precisam ter uma mudança de estilo de vida durante esse processo. Elas Perfeito. precisam aproveitar a janela de oportunidade. Elas precisam entender sobre autodomínio, sobre temperança. Elas precisam se conhecer melhor. Elas precisam, por exemplo, entender como fazer metas, entender que não vai ter linha de chegada. Elas precisam ter esse preparo. Esse preparo que eu espero que, por exemplo, esse episódio possa ajudar a pessoa que Uhum. está pensando nisso. Essas pessoas precisam aproveitar, porque depois elas vão parar o remédio e elas podem não engordar, assim como muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica não engordam, assim como pessoas que emagrecem também sem remédio, sem cirurgia bariátrica, muitas delas não voltam a engordar. Não são todas. E as que voltam a engordar, muita gente fala: ah, não, elas voltam a engordar porque é impossível não voltar a engordar. Gente, se existem 10, 20, 30, 40, não sei quantos por cento das pessoas que não voltam a engordar, já é certo que não é impossível. Perfeito. Falar que é impossível é sabotar. E aí, o que as pessoas vendo isso do remédio, a pessoa volta a engordar, tem muita gente, inclusive médicos, defendendo o uso crônico. Então, cara, se essa pessoa aqui não está tendo acompanhamento, se essa pessoa não usa como janela de oportunidade, mas ela está emagrecendo, cara, vamos manter esse remédio ad eternum. Vamos continuar com esse remédio como se fosse um remédio de pressão arterial. Qual que é o problema aqui? Em primeiro lugar, existe um problema prático que talvez seja resolvido ali na frente, que é o custo. Então, o custo limita muito as pessoas continuarem usando os remédios, mas talvez em algum momento esse remédio fique mais barato, ou os governos, por exemplo, comprem e disponibilizem para as pessoas. Então, esse problema, teoricamente, ele pode ser solucionado. Segundo problema, efeitos colaterais. Então, a gente sabe que o remédio causa efeitos colaterais, especialmente gastrointestinais, enjoo, vômitos, desconforto, dores abdominais. Também é um efeito, pelo menos esse tipo de efeito colateral, também é contornável. Pelo menos para a maioria das pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem tolerar. Aí essas pessoas dificilmente vão conseguir. Mas para as pessoas que não têm os efeitos tão exacerbados assim, isso é tolerável, primeiro porque a indústria está buscando criar remédios cada vez com menos efeitos desse tipo.
E Perfeito. tem conseguido, alguns. Segundo, porque normalmente quando a pessoa toma por muito tempo, ela acaba se adaptando aos efeitos colaterais. Mas, cara, eu queria chamar a atenção para um fato que pouca gente diz, mas os análogos de GLP-1, eles atuam também no nosso cérebro. A gente sabe que o GLP-1 ele atua no nosso estômago, por exemplo, retardando o esvaziamento gástrico. Então a comida fica mais tempo no estômago, é um dos efeitos dele. Também afeta o nosso pâncreas, né, a liberação de insulina, etc. Mas um dos efeitos principais, talvez o mais importante para o emagrecimento, seja um efeito central, um efeito de diminuição do nosso apetite. E não só a diminuição do nosso apetite, que seria o que a gente chama de fome fisiológica, né? Aquela simplesmente necessidade de comer, mas também do que é chamado de fome hedônica, que é aquela fome pelo prazer. Então, quando a gente quer comer algo, não é que muita gente fala assim, cara, não é que eu tô com fome, mas eu comeria um doce. Não é que eu tô com fome, mas eu adoraria comer agora um sorvete. Essa é a chamada fome hedônica, né? Que tem muito a ver com as nossas vias de recompensa, que são muitas vezes mediadas pela dopamina. E, inclusive, são vias de recompensa parecidas, por exemplo, com a via de recompensa para outras substâncias, álcool, Uhum. drogas, e não só atividade sexual também. Enfim, todas as nossas vias de recompensa, aquelas coisas que a gente faz e sente prazer, passam por essa via de recompensa. E os análogos de GLP-1, eles atuam aqui também. Então, muita gente diz isso, cara. Eu não tenho mais essa vontade de comer doce como eu tinha antes. Gente, inclusive, já tem alguns trabalhos mostrando que alcoólatras sentem menos vontade de beber. Sim. Então, isso, na verdade, é até uma ótima linha de Uhum. desenvolvimento para o remédio. Será que eles podem, em algum momento, ser utilizados para outras compulsões, para alguns vícios, etc? Tomara que a gente consiga seguir por essa via. Mas existe também um lado B dessa história, né? Porque quando a gente fala de um remédio que atua no nosso sistema nervoso central, significa que esse remédio ele é um psicofármaco. Ele pode até não ser usado para uma doença psiquiátrica, pelo menos a princípio ele é usado Sim. para o diabetes, para a obesidade. Mas ele tem como ação uma ação central, uma ação no nosso cérebro. E assim, cara, eu não conheço nenhum remédio que tenha como dos principais efeitos um efeito dentro do nosso cérebro, ou seja, um psicofármaco. Eu não conheço nenhum psicofármaco que seja usado cronicamente sem gerar efeitos colaterais importantes, também psiquiátricos, tá? Existe o nosso cérebro, ele é uma estrutura extremamente adaptável. Quando a gente usa, por exemplo, por muito tempo um benzodiazepínico, que é um ansiolítico do tipo Rivotril e tal, cara, o nosso cérebro ele muda. Ele muda. Depois, inclusive, se a gente for parar de tomar, é um problemaço, né? A gente tem uma síndrome de abstinência que às Sim. vezes dura dias, semanas, meses, até anos, para dependendo da pessoa. Então, assim, na minha visão, existe um otimismo exacerbado com o uso crônico dos análogos de GLP-1. Eu não me sinto seguro atualmente para prescrever isso para um paciente para usar a vida inteira, tá? Eu não me sentiria seguro, dependendo do caso, o paciente é um obeso mórbido que consegue controlar só com análogo de GLP-1. Beleza, você até pode usar, mas aí é porque você tá vendo, cara, dois problemaços. Sim. Porra, o cara é obeso mórbido e usar cronicamente um psicofármaco que a gente ainda não conhece exatamente os efeitos. Existem muitos relatos, por exemplo, dos análogos de GLP-1 causando anedonia. Anedonia é a falta de interesse em coisas que te davam prazer. Isso é um efeito colateral clássico de alguns remédios psiquiátricos. Por exemplo, os antidepressivos, né? Os inibidores da recaptação da serotonina, que é a classe mais importante atualmente de antidepressivos, tem como um dos efeitos colaterais para muitas pessoas a anedonia. Uhum. Ou pelo menos a redução, né? Que a anedonia é você não ter prazer nenhum. Mas pelo menos a redução do prazer nas coisas. Muita gente que toma análogos de LP1 relata sintomas do tipo. Então, assim, eu acho que deveria ser verificado por mais tempo e eu acho que a medicina acha. Aí não é mais uma questão de achar. Com certeza, é um fato histórico que quase todos os remédios, os psicofármacos atuais, então os remédios psiquiátricos, sejam os benzodiazepínicos, sejam os inibidores de recaptação de serotonina, sejam até remédios mais antigos, como os barbitúricos, etc., foram remédios que, quando foram lançados, foi feito um enorme hype. Muita gente começou a usar, as indicações foram muito acima do que deveria e esse remédio trouxe muito dano às pessoas. E aí depois a pesquisa avançou, a medicina avançou, a gente percebeu os danos e aí foi melhorado o espectro de indicação. Então, antigamente, por exemplo, cara, na geração das pessoas de 50, 60 anos, é muito comum pessoas usando, por exemplo, um Rivotril ou outro benzodiazepínico para dormir. Todo dia.
Isso era muito comum, isso era prescrito. Era quase que nem água. Você não tá dormindo, cara, toma um benzodiazepínico, não tem problema. Cara, hoje em dia a gente já viu que isso é um problemaço. Sim. Na nossa geração mais atual, até o próprio Zolpidem, por exemplo, a gente já conseguiu observar isso, né? Excelente lembrança. O Zolpidem, muita gente aí na casa dos 30, 40 anos usa o Zolpidem todo dia, porque quando ele foi lançado diziam que não era problema nenhum. E aí depois você verifica. Então, assim, E inclusive. realmente, na época, não parecia ter problema nenhum, né? Na Exato. época, realmente não existiam dados que falassem que ele não era seguro para ser utilizado. Como hoje em dia não existem dados que falem que não é seguro utilizar essas medicações, pelo menos no prazo que elas existem hoje em dia, né? Mas aí muita gente vai falar, cara, mas o análogo GLP-1 ele melhora a saúde mental, cara. A gente tem até estudo mostrando aqui. Gente, uma pessoa que vai de 120 para 60, vamos usar a mesma analogia, ela vai ter melhora sim da saúde mental, cara. Ela vai melhorar, ela vai ter uma saúde mental melhor, muito provavelmente. Tem por vários motivos, ela vai ter menos dores, ela vai dormir melhor, ela vai ter mais energia, cara, ela vai ter uma autoestima melhor. Então, a saúde mental, é óbvio que você combater a obesidade melhora a saúde mental. O meu ponto não é esse. O meu ponto é, depois que essa pessoa chegou nos 60, para evitar que ela volte para o 100, vale a pena ela usar para a vida inteira? Imagina que ela tem 35 anos. Vale a pena ela continuar usando os análogos de GLP-1 de 35 anos até o dia que ela morrer para evitar a obesidade? Eu não vejo segurança, olhando as evidências científicas atuais, para se indicar isso. E aí, eu vou ter que trazer um ponto também até um pouco mais polêmico, porque tem alguns vídeos que a gente foi acusado, né, Jorge, de beneficiarmos a indústria farmacêutica. Esses caras querem prescrever estatina para todo mundo. Esses caras ainda acham que o LDL é ruim. Porra, esse é médico comprado. E aí eu agora vou fazer o contrário, né? Eu vou criticar a indústria farmacêutica. Claro, obviamente que a gente não fala, a gente nem falou bem da estatina, né? A gente falou sobre as indicações que existem e que podem ser bem indicadas, e a gente falou o que a gente acredita que seja realidade, obviamente não por interesse, né? Mas agora eu vou criticar a indústria farmacêutica, porque de fato existe um grande viés, cara, que quando uma nova medicação é lançada, especialmente uma medicação com grande potencial econômico, como foi, por exemplo, cara, na época achavam que o benzodiazepínico ia resolver o problema da ansiedade e da insônia. Cara, quantas pessoas no mundo têm problemas de ansiedade ou insônia? É praticamente o mundo inteiro. Tem bilhões o mercado consumidor são bilhões de pessoas. Então, cara, você tem uma medicação como essa, você começa a prescrever demais, o hype é enorme e você tem menos cuidado para verificar os efeitos adversos. Você tenta abafar pessoas que falem sobre efeitos adversos. Isso aconteceu diversas vezes na medicina. Várias vezes. Não é que isso vai ficar para sempre, entendeu? Não é que existe uma conspiração, mas as pesquisas são mais voltadas para os benefícios. Sim. E quando você faz uma pesquisa voltada para o efeito adverso, você não vai a fundo. Então, por exemplo, e a mesma coisa para os análogos de GLP-1. Cara, o remédio que resolve o problema do sobrepeso e da obesidade. Cara, quanto que vale isso aqui? São bilhões de pessoas com esse problema, cada vez mais, e porque a obesidade tem ficado cada vez mais comum. Então são remédios que são minas de ouro, verdadeiras minas de ouro. Claro que são feitos os estudos e é claro que são verificados os efeitos adversos. Só que quando a gente fala do uso por décadas, cara, isso primeiro não é verificável com os estudos que a gente tem hoje. Não é verificável. E segundo, a gente deveria, nos estudos atuais, buscar mais proativamente alterações psicológicas e psiquiátricas nesses pacientes. Não durante o período de emagrecimento. Porque durante o período de emagrecimento, o paciente tende a melhorar a saúde mental. Não por causa do remédio, e sim pelo emagrecimento que foi causado pelo remédio. Agora, depois, cara, eu gostaria de ver, e não existem esses estudos, tá? Já deveriam ter questionários psicológicos e psiquiátricos bem minuciosos para a gente verificar, cara, o que acontece com esses pacientes. E outra questão que também tem que ser levantada é, será que esses remédios vão manter o efeito deles por anos e décadas? Quase todas as medicações psiquiátricas também passam por um período, ou pelo menos podem passar por um período, que elas não agem. Você tem uma tolerância. Seja uma tolerância química verdadeira ou uma tolerância diferente, mas o fato é que o nosso cérebro é extremamente adaptável. E eu não acredito em temperança por pílula. A pílula pode te ajudar, a pílula pode fazer uma alteração na sua matéria, né, no caso hormonal, para você facilitar a sua temperança e a partir daí você se tornar uma pessoa temperante. Eu não acredito que a temperança possa ser substituída por uma pílula, ou por uma injeção, no caso. Então, assim, é isso sobre remédio. Eu acho que a resposta para os remédios param de funcionar depois que você para de tomar,
Cara, a resposta não é tome a vida inteira. A resposta é aproveite. Então toma de novo, continua tomando e vamos aproveitar para fazer uma mudança de vida aqui, porque a gente não quer te tornar dependente de mais um remédio, não só pela questão do custo, não só por causa do desconforto gastrointestinal, mas, cara, é um remédio que atua centralmente e a gente não sabe os efeitos de longo prazo. Perfeito. E até para tentar trazer um pouquinho mais de informação e mostrar que a gente não tem tendência aqui no que a gente fala, é justamente o que a ciência mostra e até mesmo trazer um pouquinho da nossa experiência pessoal, os medicamentos eles são muito bons em alguns momentos, né? Assim como, por exemplo, os benzodiazepínicos até hoje têm indicações claras para serem utilizados. E talvez o grande ponto seja realmente mostrar para as pessoas que no curto prazo, esses medicamentos eles podem ter uma influência muito importante até na sobrevida do paciente. Tem pessoas com obesidade mórbida que, por exemplo, não têm nem condição de começar uma atividade física, que não vão conseguir perder peso de forma significativa utilizando estratégias como, por exemplo, mudanças dietéticas, para poder ter um benefício grande na saúde metabólica dela. São pessoas com glicemias extremamente alteradas, uma pressão arterial muito errada, uma dislipidemia muito grave, e essas pessoas claramente vão ter benefícios no uso de curto prazo dessas medicações. Elas são medicações muito boas nesse sentido. Mas o grande problema é que você falou, né? Essas medicações elas não tratam a obesidade como centro, não tratam a raiz do problema. E mesmo essas pessoas que usam a medicação, se elas conseguirem criar hábitos de vida ou princípios ou metas que facilitem a criação de bons hábitos, que façam com que elas comam menos, com que elas praticam mais exercício físico, com que elas durmam melhor, elas com certeza vão ter resultados melhores ainda utilizando essas medicações. E aí sim, talvez, ao longo do tempo, construindo esses hábitos de saúde, elas consigam não só diminuir a quantidade de medicamentos que ela toma, como até mesmo não precisar mais desses medicamentos para manter o peso dela. A gente vê isso, inclusive, por exemplo, com pessoas com diabetes mellitus tipo 2 ou hipertensão arterial, que emagreceram ao longo do tempo porque criaram bons hábitos de vida e, consequentemente, diminuíram a quantidade de medicamentos que elas usam ou até mesmo pararam de tomar medicamento. Então, é algo que a gente realmente precisa tomar cuidado porque são ótimas ferramentas, mas elas não vão tratar a raiz do problema. E a gente precisa, logicamente, desenvolver o que é fundamental, que é a temperança. E como você bem falou, não existe temperança criada por pílula, por injeção. Vai depender também da pessoa nesse processo. Acho que foi um ótimo resumo aí e é de fato, a minha visão é essa. São excelentes ferramentas, as melhores ferramentas que já surgiram em termos farmacológicos, né, de remédios para a obesidade, sem dúvida nenhuma. E para algumas pessoas, o uso crônico, para mim, faz sentido. Uma pessoa que tem problemas muito graves ligados à obesidade, que já tentou tirar várias vezes o remédio, não conseguiu. E aí, quando ela tira, por exemplo, volta a artrose, começa a doer, volta a depressão, volta. Cara, esse tipo de caso, beleza. Mas o ponto é que eu tenho visto isso se tornar uma solução em larga escala. Perfeito. E não é solução em larga escala, pelo contrário. Para o uso crônico, tem que ser a exceção da exceção, da exceção, assim, inclusive, até soltar uma polêmica para depois a gente pode gravar um episódio sobre isso, assim como deveriam ser os antidepressivos. Sim. As pessoas deveriam usar antidepressivo num espaço curto de tempo, 6 meses, por exemplo, e deveriam tentar parar de usar o antidepressivo. O uso de antidepressivo crônico deveria ser restrito à minoria da minoria da minoria, mas infelizmente também não é assim que acontece hoje.